Oração, capítulo 18. Oração e adoração. Oração e adoração são essenciais para o crescimento espiritual. Procurem todas as oportunidades para irem onde se faz oração. Aqueles que estão realmente em busca de comunhão com Deus serão vistos na reunião de oração, fiéis ao seu dever e determinados e ansiosos por colher todos os benefícios que possam alcançar. Eles aproveitarão cada oportunidade para se colocarem onde podem receber os raios de luz vindos do céu. Oração privada, oração familiar, oração em reuniões públicas para a adoração de Deus, todas são essenciais. E nós devemos viver as nossas orações, devemos cooperar com Cristo na sua obra. Nas nossas reuniões devocionais, a nossa voz deve expressar pela oração e pelo louvor a nossa adoração ao Pai Celestial, para que todos possam saber que adoramos Deus em simplicidade, em verdade e na beleza da santidade. Que pequenos grupos se reúnam à noite, ao meio-dia ou cedo de manhã, para estudar a Bíblia. Que eles tenham um momento de oração para que possam ser fortalecidos, esclarecidos e santificados pelo Espírito Santo. Cristo quer que esta obra seja realizada no coração de cada obreiro. Se abrirem a porta para a receber, virá sobre vós uma grande bênção. Anjos de Deus estarão na vossa assembleia, serão alimentados com as folhas da árvore da vida. Que testemunhos poderão exibir sobre o relacionamento amorável estabelecido com os vossos coobreiros nestes momentos preciosos em que estiverem a buscar a bênção de Deus? Que cada um conte a sua experiência com palavras simples. Isto trará mais conforto e alegria à alma do que todos os agradáveis instrumentos de música que poderiam ser trazidos para as igrejas. Cristo virá para o vosso coração. É apenas por este meio que podem manter a vossa integridade. Preparem-se para a eternidade com um zelo tal que ainda não manifestaram. Eduquem a vossa mente para apreciar a Bíblia, para apreciar a reunião de oração, para apreciar a hora de meditação e, acima de tudo, para apreciar a hora em que a alma comunga com Deus. Tenham o céu em mente, como se devessem unir com o coro celestial nas mansões lá de cima. Quando o Espírito de Deus trabalhar no coração, purificando o templo da alma da sua profanação causada pelo mundanismo e pelo amor do prazer, todos serão vistos na reunião de oração, fiéis para cumprirem o seu dever e determinados e ansiosos para colherem todos os benefícios que possam obter. O obreiro fiel que trabalha para o Mestre aproveitará cada oportunidade para se colocar diretamente sob os raios de luz que procedem do trono de Deus, e esta luz será refletida sobre outros. A presença de Deus torna sagrados os períodos de oração e de oração pública. A verdadeira reverência por Deus é inspirada por um senso da sua infinita grandeza e pela percepção da sua presença. O coração de cada criança deveria ser profundamente impressionado com este senso do invisível. A criança deve ser ensinada a considerar a hora e o lugar de oração e os serviços do culto público como sagrados porque Deus está ali. E à medida que a reverência é manifestada na atitude e no comportamento, o sentimento que a inspira será aprofundado. A oração pública traz-nos a presença de Deus. A oração, quer seja realizada numa assembleia pública, no altar de família ou em segredo, coloca o homem diretamente na presença de Deus. Através de oração constante, o jovem pode obter princípios tão firmes que as tentações mais poderosas não os desviarão da sua lealdade a Deus. As orações públicas não devem ser longas e áridas. Enquanto filhos do Rei Celestial, devem autoeducar-se no sentido de dar testemunho com uma voz clara e distinta, e de tal modo que ninguém tenha a impressão de que vocês estão relutantes em falar acerca das misericórdias do Senhor. Na reunião social, a oração deve ser proferida de tal modo que todos sejam edificados, e aqueles que tomam parte neste ato devem seguir o exemplo que nos foi dado na bela oração do Senhor a favor do mundo.
A oração de Jesus é simples, clara, abrangente, mas não é longa e destituída de espírito, como são as orações áridas que são frequentemente proferidas em público. Seria melhor que estas orações destituídas de espírito não fossem pronunciadas, pois elas não abençoam, não edificam e são uma mera forma sem poder vital. As orações proferidas em público devem ser curtas e objetivas. Deus não nos exige que tornemos entediante o período de culto por causa de longas petições. Uns poucos minutos são o suficiente para qualquer petição pública comum. As nossas reuniões sociais e de oração deveriam ser períodos de auxílio e de encorajamento especiais. Cada um tem uma obra a fazer para tornar estas reuniões tão interessantes e proveitosas quanto for possível. Isto pode ser feito tendo-se diariamente uma experiência renovada nas coisas de Deus e não se hesitando em falar do seu amor nas reuniões do seu povo. Se não permitirem que as trevas ou a descrença entrem no vosso coração, elas não se manifestarão nas vossas reuniões. As nossas reuniões deveriam tornar-se intensamente interessantes. Elas deveriam ser permeadas pela própria atmosfera do céu. Que não haja discursos longos e áridos e orações formais apenas para ocupar o tempo. Que as crianças tomem parte na realização do culto familiar. Que todos tragam as suas Bíblias e que cada um leia 1 ou 2 versículos. Que algum hino familiar seja entoado seguindo-se a oração. Quanto a esta, Cristo deu-nos o modelo. A oração do Senhor não foi concebida para ser repetida apenas como uma fórmula, mas é uma ilustração do que as nossas orações deveriam ser, simples, fervorosas e abrangentes. Diga ao Senhor as suas necessidades e expresse gratidão pelas suas misericórdias numa petição simples. Assim, convida Jesus como hóspede bem-vindo para o seu lar e para o seu coração. Orações longas sobre objetos remotos não são adequadas para a família. Elas tornam a hora de oração muito cansativa, quando esta deveria ser considerada como um privilégio e uma bênção. Torne um período de oração num período interessante e alegre. Discursos longos e cheios de palavreado estão deslocados, seja onde for, e especialmente na reunião social. Elas cansam os anjos, bem como as pessoas que os escutam. As nossas orações deveriam ser curtas e objetivas. Que o Espírito de Deus permeie o coração dos adoradores, e ele descartará toda a formalidade e todo o enfado. 1 ou 2 minutos é tempo suficiente para qualquer oração comum. Orações longas tornam o culto cansativo. Em cada família, deveria haver um tempo fixo para o culto matutino e vespertino. Quão apropriado é que os pais reúnam os filhos junto de si antes do pequeno almoço, para agradecer ao Pai Celestial a sua proteção durante a noite e para lhe pedir a sua ajuda, a sua orientação e o seu cuidado durante o dia. Quão adequado é que quando a noite vem, os pais e os filhos se reúnam de novo perante ele e lhe agradeçam pelas bênçãos do dia que passou. O pai, ou na sua ausência, a mãe, deve conduzir o culto, selecionando uma porção das Escrituras que seja interessante e fácil de entender. O serviço de culto deve ser curto. Quando se lê um capítulo longo e se pronuncia uma oração longa, o serviço de culto torna-se cansativo e sente-se alívio quando ele chega ao fim. Deus é desonrado quando a hora de culto é tornada árida e aborrecida, quando é tão entediante e tão desinteressante que as crianças a temem. Pais e mães, tornem a hora do culto intensamente interessante. Não há razão para que esta hora não seja a mais agradável do dia. Se for dado um pouco de atenção para a preparação deste período, vocês poderão torná-lo interessante e proveitoso. Que o serviço de culto seja variado de tempos a tempos. Podem ser colocadas questões sobre a porção da Escritura que lhe foi lida e podem ser feitas algumas observações fervorosas e oportunas. Pode ser cantado um hino de louvor. A oração pronunciada deve ser curta e objetiva. Que aquele que conduz a oração louve Deus pela sua bondade e lhe peça auxílio com palavras simples e fervorosas. Na medida em que as circunstâncias o permitirem, que as crianças participem na leitura e na oração.
Apenas a eternidade revelará o bem resultante destes períodos de culto. As nossas orações feitas em público devem ser curtas e devem exprimir apenas as reais necessidades da alma, pedindo com simplicidade e com fé confiante aquelas coisas de que realmente necessitamos. A oração vinda de um coração humilde e contrito é a respiração vital da alma que está faminta de justiça. A partir da luz que tenho recebido sobre o assunto, decidi que Deus não requer que nós, ao nos reunirmos para o adorar, tornemos estes períodos entediantes e cansativos, permanecendo curvados durante muito tempo, escutando várias orações longas. Os que têm uma saúde frágil não podem suportar essa imposição sem sentirem um cansaço e uma exaustão extremos. O corpo fica cansado por permanecer curvado por tanto tempo. E o que é pior, a mente fica tão cansada pelo contínuo exercício da oração que não se obtém qualquer revigoramento espiritual e a reunião torna-se insuportável para eles. Eles ficam fatigados mental e fisicamente e não obtiveram qualquer força espiritual. As reuniões para aconselhamento e para oração não deveriam ser tornadas entediantes. Se possível, todos deveriam respeitar a hora indicada, e se houver pessoas atrasadas que estão meia hora ou mesmo 15 minutos para além da hora aprazada, não se deverá esperar por elas. Se houver pelo menos 2 presentes, eles devem reclamar a promessa de Deus. A reunião deve começar na hora indicada, se possível, estejam muitos ou poucos presentes. A formalidade e a rigidez gélida devem ser postas de lado, e todos devem estar prontos a cumprir o dever. Durante ocasiões comuns, não deve haver oração por mais de 10 minutos. Depois de haver uma mudança na posição e o exercício da entoação de hinos ou da exortação ter quebrado a monotonia, então se alguém sentir a necessidade de orar, que ore. Todos deveriam sentir que é um dever cristão pronunciar orações curtas. Digam ao Senhor exatamente aquilo que querem, sem passarem por todo o mundo. Na oração privada, todos têm o privilégio de orar tanto quanto desejarem e de serem tão explícitos como lhes aprouver. Eles podem orar por todos os seus familiares e amigos. O aposento privado é o lugar para contarem a Deus todas as suas dificuldades, todas as suas provações e todas as suas tentações privadas. Uma reunião de culto comum não é o lugar para expor as considerações privadas do coração. Qual é o objetivo de nos reunirmos? É para informar Deus, para instruí-lo, dizendo-lhe tudo o que sabemos na oração? Nós reunimos-nos para nos edificarmos mutuamente por um intercâmbio de pensamentos e de sentimentos, para obter força, luz e coragem ao nos familiarizarmos mutuamente com as nossas esperanças e as nossas aspirações, e através das nossas orações determinadas e fervorosas, proferidas com fé, recebemos vitalidade e vigor da fonte da nossa força. Estas reuniões deveriam ser períodos muito preciosos e deveriam ser tornadas interessantes para todos os que sentem algum prazer nas coisas religiosas. Há alguns, eu temo, que não levam os seus problemas a Deus em oração privada, mas reservam-nos para a reunião de oração e ali realizam a sua oração para vários dias. Eles não emitem luz, não edificam ninguém. As suas orações frias, geladas e os seus testemunhos de apostasia lançam uma sombra. Todos ficam satisfeitos quando eles terminam, e é quase impossível afastar o frio e as trevas que as suas orações e exortações trazem para a reunião. Segundo a luz que eu recebi, as nossas reuniões deveriam ser espirituais e sociais, e não muito longas. Reserva, orgulho, vaidade e temor dos homens deveriam ser deixados em casa. Pequenas diferenças e preconceitos não deveriam ser levados conosco para estas reuniões. Tal como acontece numa família unida, a simplicidade, a mansidão, a confiança e o amor deveriam existir no coração dos irmãos e das irmãs, que se reúnem para serem renovados e revigorados ao reunirem as suas luzes. As orações públicas devem ser pronunciadas de modo distinto e claro. Que aqueles que oram e aqueles que falam
pronunciem as suas palavras adequadamente e falem em tom claro, distinto e regular. A oração, se pronunciada adequadamente, é um poder para o bem. É um dos meios usados pelo Senhor para comunicar ao povo os tesouros preciosos da verdade. Mas a oração não é aquilo que deveria ser, por causa das vozes defeituosas daqueles que a pronunciam. Satanás regozija-se quando as orações dirigidas a Deus são quase inaudíveis. Que o povo de Deus aprenda a falar e a orar de um modo que represente adequadamente as grandes verdades que ele possui. Que os testemunhos apresentados e as orações proferidas sejam claros e distintos. Assim, Deus será glorificado. Use linguagem simples quando orar em público. Linguagem rebuscada é inapropriada para a oração, quer a petição seja apresentada no púlpito, no círculo familiar ou em segredo. Aquele que pronuncia uma oração pública deve, em especial, usar linguagem simples para que os outros possam compreender o que é dito e se possam unir à petição. É a oração fervorosa da fé que é ouvida no céu e respondida na terra. As nossas orações devem ser ordeiras. Eu vi que a confusão é desagradável ao Senhor e que deveria haver ordem quando se ora e também quando se canta. Não deveríamos vir à casa de Deus para orarmos pela nossa família, exceto se um sentimento profundo nos impulsione, enquanto o Espírito de Deus está a convencer dos seus erros. Em geral, o lugar adequado para orarmos pela nossa família é o altar familiar. Quando os temas das nossas orações são remotos, o aposento particular é o lugar adequado para pedirmos por eles a Deus. Quando estamos na casa de Deus, devemos orar por uma bênção presente e devemos ter a esperança de que Deus ouvirá e responderá às nossas orações. Tais reuniões serão vivas e interessantes. Deus deve ser abordado com reverência na oração. Alguns pensam ser um sinal de humildade orar a Deus de forma comum, como se estivessem a falar com um ser humano. Eles profanam o seu nome ao misturarem nas suas orações, sem necessidade, de forma irreverente, as palavras Deus Todo-Poderoso, palavras tremendas e sagradas que nunca deveriam passar pelos lábios, exceto em tons brandos e com um sentimento de temor. É nosso privilégio ajoelharmos-nos quando oramos publicamente. Tanto no culto público como no culto privado, é nosso dever ajoelharmos-nos perante Deus quando lhe apresentamos as nossas petições. Este ato revela a nossa dependência de Deus. Segundo a luz que me foi dada, seria agradável a Deus que os pastores se ajoelhem logo que se dirigem para o púlpito e peçam solenemente o auxílio de Deus. Que impressão resultaria disto? Haveria solenidade e temor entre o povo. O seu pastor está a comungar com Deus. Ele está a entregar-se a Deus antes de ousar apresentar-se perante o povo. A solenidade repousa sobre o povo e os anjos de Deus aproximam-se. A primeira coisa que os pastores deveriam fazer ao aproximarem-se do púlpito é focarem-se em Deus, dizendo assim a todos: Deus é a fonte da minha força. Quando o pastor entra, deverá fazê-lo de um modo digno e solene. Ele deve ajoelhar-se numa oração silenciosa logo que se aproxima do púlpito e pedir fervorosamente o auxílio de Deus. Que impressão isto fará! Haverá solenidade e temor entre o povo. O seu pastor está a comungar com Deus. Ele está a consagrar-se a Deus antes de ousar erguer-se perante o povo. A solenidade repousa sobre todos e os anjos de Deus aproximam-se. Também cada um dos que estão presentes na congregação, que temem Deus, deveriam unir-se com ele de cabeça inclinada, numa oração silenciosa para que Deus possa agraciar a reunião com a sua presença e dê poder à sua verdade proclamada por lábios humanos. Quando a reunião é aberta com uma oração, todos os joelhos devem dobrar-se na presença do Santo e cada coração deve elevar-se a Deus em devoção silenciosa. As orações dos adoradores fiéis serão ouvidas e o ministério da palavra revelar-se-á eficaz.
A atitude sem vida dos adoradores na casa de Deus é uma grande razão que explica por que o ministério não realiza maior bem. A melodia de um cântico, proveniente de muitos corações em entoação clara e distinta, é um dos instrumentos de Deus na obra de salvar almas. Todo o serviço litúrgico deve ser conduzido com solenidade e reverência, como se estivéssemos na presença visível do Senhor da Assembleia. Tanto no culto público como no culto privado, é nosso privilégio dobrarmos os nossos joelhos perante Deus quando lhe apresentamos as nossas petições. Jesus, pondo-se de joelhos, orava. Lucas 22, 41. Dos seus discípulos está registrado que também eles, pondo-se de joelhos, oravam. Veja Atos 9, 40. Paulo declarou: "Me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo." Efésios 3, 14. Ao confessar os pecados de Israel perante Deus, Esdras ajoelhou-se. Veja Esdras 9, 5. Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Daniel 6, verso 10. A oração pública é importante, mas não é suficiente. A oração familiar ou pública não é o suficiente. A oração secreta é muito importante. A alma é desnudada perante o olho inquiridor de Deus na solidão e cada motivo é escrutinado. Oração secreta, como é preciosa. A alma comungar com Deus. A oração secreta deve ser ouvida apenas pelo Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve aperceber-se do fardo que há em tais petições.